Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos que acontecem neste sábado. Pois é, sábado 5 de outubro, temos muita coisa acontecendo. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, né? Vamos para a tela então? Tá aqui, nosso parceiro é o VBet, um dos maiores sites de apostas e cassino do Brasil e do mundo, desculpa, um dos maiores do mundo, tô até me confundindo. E temos aqui esse jogo muito importante para o futuro do Campeonato Brasileiro, né? Bragantino e Palmeiras. Pois é, Red Bull Bragantino contra Palmeiras. Eu gosto de falar Red Bull Bragantino, eu gosto de Red Bull e eu acho que eles merecem que a gente fale Red Bull Bragantino contra Palmeiras. Olha só o retrospecto, hein? Aqui é legal no VBet que você vê, ó, o Bragantino está em 12º, Palmeiras em segundo. E olha só, 5 vitórias ali o Palmeiras e o Bragantino, empate, empate, derrota, empate, vitória. Então, anda aí meio instável o Bragantino. Vamos ver a análise do nosso especialista, né? A gente já falou sobre a situação do Palmeiras aqui nesse Brasileirão, né? O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. E foi um dos primeiros grandes times aí a se focar só no Campeonato Brasileiro, né? Foco, então, do Palmeiras na conquista aí do Brasileirão. Vem disputando ponto a ponto com o Botafogo e com Fortaleza, né? O Botafogo está em primeiro, o Palmeiras em segundo e Fortaleza em terceiro. Depois dessa eliminação na Libertadores, o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, tá? E a gente acertou muitas dessas apostas, né? A gente deu dica aqui de vitória do Palmeiras e acertamos aí muitas dessas apostas nessas últimas 5 vitórias, até inclusive com handicap aí, Palmeiras para ganhar por mais um gol em algumas delas. Já o Bragantino, como eu mostrei ali, vem oscilando demais, né? Não vence há 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. Pelo que o Palmeiras vem jogando e pelo foco do Palmeiras totalmente no Campeonato Brasileiro, a gente espera uma vitória do Palmeiras, né? Assim, é mais provável, não é mais provável, mas você vê que é favorito. Olha aqui, ó, 1,81 para o Palmeiras contra 4,80 do Bragantino. Então, é favorito sim o Palmeiras mesmo fora de casa, mas nunca é fácil, claro, jogar fora de casa. Inclusive, o Bragantino é um time bem arrumado, né? Começou bem o campeonato, até estava dando pinta de que ia ficar melhor colocado, agora está ali no meio da tabela, né? Como paga muito, ou seja, odds muito difíceis para pegar nessa vitória fora de casa, a nossa dica principal vai ser o empate anula aposta, o draw no bet, olha, que já paga bastante, ó, 1,33, né, é vitória do Palmeiras, mas caso acabe empatado, a gente recebe o dinheiro de volta, ou seja, uma defesinha aí, uma segurança a mais para nossa aposta, tá bom? Então, empate anula aposta é o draw no bet, 1,33 para o Palmeiras. Se você confia no Verdão mesmo, pode ir no resultado, né? Aí fica 1,81 para o Palmeiras ganhar o jogo. Aí se empatar ou perder, você perde. A aposta não tem nada de dinheiro devolvido, tá bom? Então fica sendo essa a dica para essa partida. Draw no bet, empate anula aposta. E depois, para quem é mais corajoso, eu mesmo não vou, no Palmeiras para vencer a partida, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui neste sábado de Brasileirão, né? Já que a gente falou do Palmeiras, que é o segundo colocado, vamos falar do Botafogo, que é o líder aí do Campeonato Brasileiro. Então tá aqui, ó, Atlético Paranaense contra Botafogo. A gente vê também aqui o Botafogo, mesmo como visitante, favorito. Não tanto quanto o Palmeiras, 2,34 contra 3,16 para os donos da casa, o Atlético Paranaense. Olha o retrospecto do Atlético Paranaense, que está na 15ª colocação. Derrota, empate, empate, derrota, derrota, né? Numa má fase aí, o Furacão Atlético Paranaense vindo aí de resultados ruins. E o Botafogo está lá na primeira colocação, você vê o retrospecto aí na tela, tá bom? Bom, o time, como a gente falou, do Atlético Paranaense vem oscilando muito, foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Racing da Argentina, né? Tomou 4-1 e a gente acertou a dica dessa vitória apostando no Racing lá na Argentina, tá? O Botafogo está com foco nesse Brasileirão, né? Porque não vai ser uma briga fácil aí contra o Palmeiras e vem o Fortaleza ali na 3ª colocação. O Botafogo, no último jogo que a gente contava, eu pessoalmente contava com a vitória no Rio de Janeiro do Botafogo em casa contra o Grêmio, acabou sendo um empate, né? Aí o Botafogo bobeou, podia ter aberto uma diferença jogando contra o Grêmio em casa, acabou tendo apenas esse empate, né? Viu o Palmeiras diminuir a diferença
para apenas um ponto. Daqui para frente, cada jogo aí é como se fosse uma final para o Botafogo e para o Palmeiras também. Claro, qualquer ponto perdido pode fazer a diferença, tá? Então aqui, se o Botafogo conseguir um empate, é um ponto. Se conseguir a vitória, 3 pontos, né? Muito importante cada partida para o Botafogo. O Botafogo vive uma melhor fase, é um time melhor, por isso que está favorito aqui nas odds, tá bom? Mas você vê que por jogar fora de casa, é bem difícil acertar essa vitória aqui. O Campeonato Brasileiro não é fácil, né, galera? Por isso a gente vai pegar o Botafogo, mas vamos dar uma olhada também no dupla chance. Acho que é uma boa opção porque paga 1,35 aqui, tá? Então, vamos arriscar, na verdade, um pouco menos do que o empate anula aposta, né? A gente garante uma odds de 1,35 e no dupla chance, a gente ganha com a vitória do Botafogo e ganha com o empate, tá? Essa é a diferença do empate anula aposta para o dupla chance. Você ganha com o empate aqui, 1,35 vezes sua aposta, tá bom? Para quem quiser aí ir no Dronobet, né, no empate anula aposta, paga mais, paga 1,65, só que você não ganha com empate, mas você também não perde, o site devolve o seu dinheiro. São essas as duas opções que a gente vê, né? Apostar na vitória do Botafogo é muito risco, e aí nem eu mesmo vou dar essa dica para vocês, que eu também não sou doido, tá bom? Vamos ver outro jogo aqui de um time que está sofrendo aí com o fantasma do rebaixamento, né? Atlético Mineiro e o Vitória, né? Olha só, o Galo está na 9ª colocação, também oscilando muito, né? Está se dividindo aí entre a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Você vê que tem uma vitória, derrota, vitória, derrota, vitória. Desculpa. Derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. E o Vitória, né, não está tão diferente no retrospecto ali, né? Tem 2 vitórias no meio das suas derrotas, mas está na 18ª colocação, né? Está entre os times que seriam rebaixados se o campeonato terminasse como está agora, né? Então, são rebaixados 4 times, né? O 17º, 18º, 19º e o 20º time, tá bom? O Vitória está sofrendo aí com esse perigo. O Atlético Mineiro chega cansado para essa partida, né? Porque enfrentou o Vasco no meio da semana pela Copa do Brasil. O time está indo bem na Copa do Brasil e Libertadores, mas não está bem no Brasileiro. Está no meio da tabela, também difícil aí, né? Desdobrar o time para 3 campeonatos ao mesmo tempo. O Vitória está brigando para escapar do rebaixamento, mas fora de casa tem o 6º pior desempenho do Brasileirão, né? Então, como visitante, o Vitória é o 6º pior entre os times do Campeonato Brasileiro. Por mais que o Atlético Mineiro chegue cansado para esse jogo, pode poupar alguns grandes jogadores, ainda assim é um elenco superior, o time é favorito mesmo jogando em casa. Eu gosto dessa aposta, pagando 1,54 aí para o Atlético Mineiro jogando em casa. Acho boa, acho que o Atlético Mineiro pode ganhar esse jogo, né? Deve ganhar esse jogo. O Vitória, tudo bem, tá no desespero, pode engrossar, mas acho que é uma boa aposta aí. O resultado a 1,54 para o Atlético Mineiro, tá bom? Vamos falar de outro jogo também, outro time que está brigando aí nas semifinais da Copa do Brasil, né? É esse jogo que tem Bahia e Flamengo, né? O Flamengo também está brigando aí, né? Foi eliminado da Libertadores ali pelo Peñarol e agora está na Copa do Brasil e no Brasileirão. O Bahia está na 7ª colocação. Chegou um momento que estava até melhor colocado o Bahia, né? Vinha muito bem e aí caiu aí. Não deve, né, ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, mas vai brigar ali para pegar uma vaga para Libertadores, para Sul-Americana, né? O Flamengo dificilmente vai conseguir brigar pelo título agora que está mais ali entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Esse jogo promete ser muito equilibrado, tá bom? São 2 times que gostam de jogar ofensivamente e que têm as maiores médias de gols desse Campeonato Brasileiro, né? A média de gols do Flamengo é 2,8 por jogo e do Bahia 2,5. São times que costumam marcar gols e tomar gols, né? Por isso a gente espera uma partida com gols. A gente vai dar uma entrada, então, acima de 2 gols na partida, tá bom? Olha aqui, ó, mais de 2 gols já paga 1,61, tá bom? Não precisa arriscar no mais de 2,5, não. Paga bastante aqui o mais de 2,5, mas aí você tem que acertar 3 gols ou mais, né? Já no 2 gols ou mais, no acima de 2, caso acabe tendo só 2 gols, o dinheiro é devolvido. Pelo menos a gente tem essa defesa aqui. Então, acima de 2 gols, pagando 1,61, é uma aposta que está pagando bastante, com um risco aí considerado não tão grande pelos nossos
especialistas. Vamos para outro jogo e de um time que está também preocupado com o rebaixamento, né? É o Cuiabá que joga contra o meu time, né? Porque eu sou dono do time? Não, mas é o time que eu torço, o São Paulo, né? O São Paulo que eu não me esqueço. Perdeu no jogo de ida para o Cuiabá lá no Morumbi, né? Perdeu em casa. Eu tinha apostado nesse jogo. Eu falei, São Paulo em casa vai ganhar do Cuiabá, né? E o Cuiabá foi lá e ganhou do São Paulo, né? Não me pergunte como. O São Paulo também é um dos times mais instáveis aí desse Campeonato Brasileiro. Não sei como tá aí na 5ª colocação, mas não tem chance aí de brigar porque o time oscila demais, né? Foi eliminado da Libertadores, foi eliminado também da Copa do Brasil. O São Paulo agora pode se focar apenas no Campeonato Brasileiro, né? Vamos tentar aí garantir a Libertadores para o ano que vem. Bom, o Cuiabá está na penúltima colocação, você vê aqui as posições no VBET e tá brigando, né, para fugir aí e continuar na Série A para o ano que vem. O Cuiabá está sendo um dos piores times desse Campeonato Brasileiro. Dificilmente, né, assim como o Atlético Goianiense, que está em último, vai conseguir escapar desse rebaixamento, tá? Tem como, mas vai ser difícil. Vem numa sequência também muito ruim o Cuiabá, sem ganhar uma partida, né? O São Paulo é um time melhor no papel e a gente espera que ganhe o jogo, né? Quem vai saber? Eu, como sou torcedor, já não sei se o São Paulo ganha esse jogo, né? Mas, pelo São Paulo ser visitante, as odds são muito altas. Você vê aqui, ó, 2,60, né? Você vê que mesmo assim é mais provável que o empate, 2,82, e o Cuiabá, 3,28, né? Eu sempre arredondo, né, galera? Tá 2,59, eu falo 2,60. Vocês já me conhecem, né? Então tá pagando 2,59 nesse momento aqui para a vitória do São Paulo. Como é muito arriscado, nosso especialista indica o empate anula aposta, né? O Draw No Bet, que já tá 1,71, né? Gigantesca. Então, essa odd aqui, gigantescas essas odds, se a gente for falar no plural, para o São Paulo vencer, tá? No empate anula aposta, que a gente chama de Draw No Bet, ou DNB, se o São Paulo empatar, a gente recebe o dinheiro de volta, tá? A gente não perde nem ganha essa aposta, pelo menos é uma defesa pagando bem mais do que só o dupla chance, por exemplo, que a gente ganharia no empate ou no visitante, tá bom? Então fica aí a dica, Draw No Bet para o São Paulo, 1,71, empate anula a aposta, né? Vamos dar uma faladinha de Premier League? Vamos dar uma olhada na Europa, a gente vai pegar aí algumas ligas neste sábado, né? Temos um jogo aqui com um grande favorito, deixa eu achar aqui, então vamos lá, Premier League. Tem esse aqui, ó. Arsenal contra Southampton, né? Pois é, Arsenal está na 3ª colocação e Southampton 19ª colocação. Olha só o retrospecto, né? O Arsenal vem de vitória, empate, vitória, empate, vitória. E o Southampton, derrota, empate, derrota, derrota, derrota. É o penúltimo colocado e o Arsenal é tão favorito que paga apenas 1,13, né? É tão favorito que paga pouco. Vocês já sabem o que eu vou falar, né? Quando um time é muito favorito, e principalmente no campeonato inglês, aqui se a gente pegar Arsenal, Manchester City, são os dois mais indicados para isso, às vezes o Liverpool também, a gente sabe que os times já mandam bala desde o começo do jogo, principalmente jogando em casa. O time já parte para cima e deve fazer o resultado desde o começo. Então, eu mesmo vou apostar nessa aqui, ó, é o half time barra full time, né, o intervalo barra final de jogo, que aqui a gente chama também de meio tempo, partida inteira. Olha a diferença, paga quase 1,50, ó, 1,48 para o Arsenal ganhar o primeiro tempo, ou seja, tem que já chegar no intervalo ganhando, tem que fazer gol no primeiro tempo, 1-0, 2-0, pode ser 3-1, desde que ganhe o primeiro tempo e terminar o jogo ganhando, né? Não vai tomar uma virada ou tomar um empate. Essa, então, é a dica dessa partida. Nós vamos dar mais uma dica nessa partida e aqui eu vou ler a análise do nosso especialista, né? O Arsenal está entre os favoritos para o título da Premier League, que enfrenta agora o Southampton, que é um dos piores times dessa primeira divisão, né? O Arsenal está invicto depois de 6 jogos, são 4 vitórias e 2 empates, e o Southampton ainda não ganhou nenhuma partida, né? 5 derrotas em 6 jogos e aquele empate só. O Southampton só marcou 3 gols, né, em toda a competição. 6 jogos, marcou 3 gols, ou seja, meio gol por jogo. E levou 12 gols, ou seja, marcou 3 e levou 12. 2 gols por jogo. É o pior ataque da Premier League.
Então, além daquela aposta de intervalo barra final do jogo, a gente vai numa outra aqui, que é para o Southampton não fazer gol. Pois é, você clica aqui em gols, ó, total do time visitante, ó, menos de meio gol, ou seja, que o Southampton não vai marcar nenhum gol, tá bom? Que o Arsenal vai ganhar de 0, de repente se for 0 a 0 a gente ganha essa aposta aqui também, né? Não ganha outra lá do intervalo, mas ganha essa aqui, ó. Menos de meio gol para o time visitante, para o Southampton, tá? Pagando quase 1,70, 1,69 é uma boa dica, tá bom? Lembrando, como eu falei, eles têm uma média de meio gol por jogo e aqui vão pegar um Arsenal que é entre os melhores times, tá? Vamos dar uma olhada no Campeonato Espanhol, né? Para fechar aqui esse sabadão, vamos para Espanha e La Liga, né? Olha só quem vai jogar em casa, né? Real Madrid contra Villarreal. Pois é, Real Madrid está na segunda colocação, a gente vê que vem de um empate e 4 vitórias, e o Villarreal na terceira colocação, né? Então tá ali Barcelona, Real Madrid e o Villarreal que está vindo muito bem nesse início de campeonato, né? Mesmo assim, você vê que o Real Madrid é bem favorito, praticamente 1,30 para essa vitória. Qual que é a análise aqui, né? Essa partida a gente acha que não vai ser fácil para o Real Madrid, né? Conta com o francês Mbappé, que já chegou e melhorou demais esse time, que já era um time fantástico. Eu ia falar um palavrão aqui, nossa senhora. Eu ia falar um baita time, é um time fantástico. Então vamos lá, né? O Villarreal então tem aí um ponto a menos que o Real Madrid apenas, né? Em 8 jogos, o Villarreal ganhou 5, empatou 2 e só tem uma derrota. E a única derrota deles foi justamente para o líder, para o Barcelona, ou seja, tá fazendo uma ótima campanha aí o Villarreal, né? Claro que o Real Madrid jogando em casa é favorito, mas como as odds estão muito baixas, né? E as odds para a vitória do Villarreal estão muito altas, a gente acha que dá para trabalhar para o lado dos visitantes, num handicap interessante aqui, né? Qual que vai ser a mentalidade? Vamos dar uma olhada no handicap e ver juntos aqui, ó. Handicap para o Villarreal. Olha só aqui, gente, 2,5, tá bom? Mais 2,5 para o Villarreal, pagando 1,53. O que significa essa aposta? Bom, a gente só perde o dinheiro dessa aposta se o Real Madrid ganhar por 3 gols de diferença. Pois é, tem que ganhar de 3-0, de 4-1, 5-2, né? Ou algo maior que isso. Não acho que vai ser assim tão fácil, né? Como a gente está vendo, o Villarreal está um ponto atrás do Real Madrid. O Real Madrid tá aí jogando Champions, se desdobrando também e não tem todos os jogadores 100% sempre. Então a gente acha que o Villarreal, tudo bem, pode perder, mas não vai perder por 2, 3 gols de diferença, não. Eu gosto muito dessa aposta, a gente já ganhou dinheiro essas semanas aí com handicaps indo para o lado dos menos favoritos e eu gosto demais pagando 1,53, acho ótima dica, tá bom? Uma estatística que chama atenção nesse retrospecto entre os dois times é a seguinte: nos últimos 17 jogos entre esses dois times, ou seja, Real Madrid e Villarreal, só em um jogo o Real Madrid ganhou por 2 gols de diferença. Desculpa, por mais que 2 gols de diferença. Então, em 17 jogos, só uma vez o Real Madrid ganhou por mais de 2 gols de diferença, né? Gosto muito dessa entrada, acho que a gente pode aí extrair valor contra os sites, né? Que a nossa ideia, não fala para ninguém, é apostar quando os sites dão bobeira aí nos números, né? Valeu, galera! Bom, eu encerro por aqui, amanhã eu venho com dicas para o domingo. Fica ligado nas nossas redes sociais, nossa conta no Instagram é @betboxtv, segue lá se você tem conta no Instagram e nas outras redes sociais, é sempre @betboxtv, incluindo o YouTube que traz todos os nossos programas na íntegra. Se você perder no canal de TV, você assiste no YouTube. Amanhã eu volto, tchau, tchau!